Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, vou ler do versículo 17 até o versículo 28. Todos acharam? Amém? Diz assim o texto sagrado. O título na minha Bíblia fala assim: o jovem rico. Aí diz assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Amém? Podeis tomar assento. Glória a Deus. Aleluia. Eu só estou aqui diante de vocês porque eu confio em Deus plenamente, meus amados. Confio em Deus plenamente. Eu não sou uma pessoa, eu não tenho muito estudo, não me envergonho por falar isso, mas eu estou aqui porque eu sei que Deus, Ele põe as palavras nos nossos lábios, e que Ele pode falar através dos meus lábios para os amados irmãos. A passagem que o Senhor colocou no meu coração para mim estar compartilhando com os amados irmãos nessa noite, eu fiquei sabendo recentemente, creio que há uns 2 dias atrás, a Késia colocou a pregação da irmã Jéssica aqui, e ela pregou dentro desse texto, e era esse texto que o Senhor já vinha colocando no meu coração para mim estar compartilhando com os amados irmãos nessa noite. Eu creio que da mesma forma que Deus a usou, e fiquei sabendo que Deus a usou poderosamente,
eu creio que Deus pode me usar também aqui para poder acrescentar, né, alguma coisa, né, a mais. Se nós olharmos para o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, onde é citado essa passagem desse jovem, né? Porque Mateus diz que era um jovem, e Lucas diz que era um príncipe, um homem, né, de posição. E os três evangelhos, eles se completam, né, na narração para um entendimento, né, nosso. E os três falam sobre riquezas. Então, nós vemos aqui um jovem, né, um homem jovem, de posição, que foi ao encontro de Jesus. Ele correu, né, até o Senhor Jesus e foi ter com o Senhor. E quando ele chegou diante de Jesus, ele se ajoelhou diante dele e fez uma pergunta ao Senhor, né? Ele disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então esse jovem, ele almejava a vida eterna, né? Ele desejava a vida eterna, e talvez ele cria que a vida eterna poderia ser alcançada por obras. E Jesus fez uma pergunta, né? Jesus não respondeu de imediato. Nós vemos que o Senhor fez uma pergunta àquele jovem: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Em essência, né, Jesus, ele perguntou àquele jovem: você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? Porque verdadeiramente bom só há um, que é Deus. E quem é Jesus? Né? Lá em 1 João, não me lembro muito bem, mas creio que é no capítulo 5, verso 20, não me lembro muito bem. Sou péssimo para gravar versículos. Diz que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aquele jovem, ele estava na presença do verdadeiro Deus, que é o nosso Senhor. E ele desejava a vida eterna. Esse era o desejo do coração dele. Então Jesus, ele cita, né, alguns mandamentos. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Então Jesus disse àquele jovem o que ele precisava fazer para ter a vida eterna. No decorrer do texto nós vamos ver que os discípulos, eles ficaram ali maravilhados, porque Jesus disse que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, né? Os judeus, eles acreditavam que uma pessoa rica, ela tinha alcançado o favor, a misericórdia de Deus, e consequentemente essa pessoa também, né, seria salva. Então Jesus contraria esse ensinamento, esse pensamento errado. Então os discípulos ali ficaram, né, maravilhados, e lá no final eles vão fazer aquela pergunta: quem então pode salvar-se? Aí Jesus disse, né, e aos homens é impossível, mas não a Deus, porque a Deus
tudo é possível, né? Então nós vemos nesse texto um jovem que tinha muito dinheiro, um jovem que com certeza ele podia ter tudo, porque é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Querido, eu creio da seguinte maneira: eu creio que verdadeiramente há um vazio no coração do homem, que só pode ser preenchido por Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Esse homem, com certeza, ele sentiu esse vazio no coração que só poderia ser preenchido por Jesus, e ele foi a pessoa certa, só que ele não obedeceu o que Jesus tinha dito para ele fazer. Se você for olhar para todas as Escrituras, você não vai ver Jesus pedindo isso para ninguém, para poder ir e vender tudo e dar aos pobres. Aquele jovem, ele disse que obedecia os mandamentos, que ele observava os mandamentos. Mas o Senhor conhece os corações. O Senhor sonda os corações, e o Senhor Jesus sabia que ele estava errando no primeiro mandamento, porque aquele jovem, ele venerava o dinheiro, e ele foi capaz de trocar vida eterna por dinheiro, e consequentemente, porque se nós olharmos Paulo instruindo a Timóteo, você vai ver que ele diz que o amor não é o dinheiro, que é toda a raiz de espécie de males, não, mas é o quê? O amor do dinheiro. Então, quando Jesus cita os mandamentos, ele diz que guardava desde da sua mocidade, mas ele venerava o dinheiro, e por causa do dinheiro que ele amava, ele venerava, ele poderia, o Senhor queria libertar ele desse mal. Você não vê o Senhor pedindo isso para mais ninguém, mas pediu para aquele jovem. Deus não queria, o Senhor não queria tirar o dinheiro das mãos daquele jovem, mas ele queria tirar do coração dele, E aquele jovem, ele teve um encontro com o Senhor, e ao término desse encontro, ele saiu triste, porque o Senhor foi lá e expôs aonde estava o mal, a falha daquele homem que dizia observar toda a lei, mas que na realidade ele não amava a Deus verdadeiramente. Na realidade, ele amava era o dinheiro, e verdadeiramente o dinheiro, o amor do dinheiro é a espécie, de todos os males. Por causa do dinheiro, pessoas roubam, pessoas adulteram, desonram pai e mãe. Por causa do dinheiro, as pessoas desobedecem a palavra de Deus e vivem uma vida de iniquidade, de paixões. É muito difícil um rico entrar no reino dos céus, porque quando ele sente o vazio que só pode ser preenchido por Jesus, ele vai lá e compra alguma coisa material para poder preencher esse vazio, e na realidade é só Jesus que pode preencher. O dinheiro automaticamente ele não exclui uma pessoa do reino dos céus, e nem a pobreza vai garantir, a qualquer pessoa que seja pobre a entrada no reino dos céus, e sim uma vida de obediência aos ensinamentos de Jesus.
Isso sim vai nos garantir, porque como disse aqui, né, na outra pregação, e torna a repetir, né, porque é bíblico, está escrito lá em Hebreus, não me lembro o capítulo e nem o versículo, mas diz que, sendo o Senhor consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. E Jesus disse para o jovem: vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e segue-me. E segue-me. O Senhor queria que aquele jovem o seguisse, mas aquele jovem, ele retirou-se triste. Então Jesus, ele vai dizer: quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras, porque até então todos ali acreditavam, né, que as riquezas eram um sinal da obediência a Deus, do favor divino, e Jesus vem, contraria esse pensamento errado, e os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam na riqueza entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Quem poderá, então, pois, salvar-se? Se Jesus diz que para o rico é muito difícil, então quem poderá, pois, salvar-se? O pobre? Quem? Aí Jesus vai e diz: Jesus, porém, olhando para eles, disse para os homens: é impossível, é impossível. Mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro fez o que aquele jovem não teve disposição para fazer, né? Pedro disse ao Senhor, e Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tudo deixamos e te seguimos. Será que nós estamos dispostos a romper com todas as barreiras que nos atrapalha no nosso relacionamento com Deus? Qual atitude nós vamos tomar nessa noite? Porque nós temos consciência de que Jesus está voltando e que precisamos viver uma vida de santidade. Qual atitude nós vamos tomar nessa noite? Nós vamos fazer como esse jovem fez. Esse jovem estava diante do Senhor, do Deus poderoso, porque Jesus é Deus e o Senhor disse para ele o que ele precisava fazer, só que ele não fez. E nós estamos dispostos a fazer tudo aquilo que o Senhor nos pedir através da palavra? Não se engane, meus amados irmãos, sem santificação ninguém verá o Senhor. E todas as vezes que o Senhor, através da leitura, quando você estiver lendo a palavra, ou através das pregações, e o Senhor te mostrar aonde você está errando, qual é o teu erro, o que você está fazendo que não o agrada, isso é uma barreira, isso está atrapalhando o teu relacionamento com Deus. Aí você precisa tomar uma decisão. Nós precisamos tomar uma decisão. Quando a palavra de Deus ela nos confrontar, porque a palavra de Deus nos confronta. E verdadeiramente nós estamos dia após dia sendo lapidados pela palavra.
dia após dia, né? Eu gosto muito de citar aquele versículo que diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Nós estamos num processo de santificação para chegarmos em um estado de santidade, né? Nós estamos aqui se preparando, e a palavra de Deus diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Devemos nos preparar, não podemos viver de qualquer maneira, temos que fazer como Pedro, que começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Então, quando a palavra de Deus ela nos confronta, devemos abandonar tudo aquilo que está atrapalhando na nossa comunhão com Deus, porque verdadeiramente Jesus é Senhor, Ele é o nosso Senhor. E Ele repreendeu a muitos que o chamavam de Senhor, dizendo: vocês estão me chamando de Senhor, só que vocês não estão fazendo o que eu mando. É fácil, é muito fácil nós falarmos que para Deus, Senhor, nós chamamos, mas Deus sonda o coração. Aquele jovem, né, ele disse: olha, de todos os 6 mandamentos que o Senhor, né, de todos os mandamentos ali que o Senhor fez menção, ele disse que observava. Mas verdadeiramente o Senhor, Ele nos conhece melhor que nós mesmos. O Senhor, Ele sabia que havia algo errado na vida daquele homem, algo que aquele homem ele precisava se desprender, e o Senhor queria libertar ele. Só que ele, após esse encontro lindo, porque verdadeiramente aquele homem almejava a salvação. Olha a maneira que ele aproxima de Jesus. Ele era um homem rico, mas ele, né, nós não vemos, ele não foi caminhando, creio, né, que ele não foi caminhando com um andar elegante, como andam muitos ricos por aí. Não, mas aquele homem, ele tinha pressa em encontrar-se com o Senhor, e ele corre ao encontro do Senhor, e quando ele chega, ele se ajoelha e disse: o que eu preciso fazer para me poder alcançar a vida eterna? Talvez aquele jovem queria que o Senhor, né, ditasse ali algumas regras para ele, mas nós vemos aqui que tudo se baseia no amor a Deus, no amor a Deus. E aquele jovem venerava o dinheiro, ele amava mais o dinheiro do que a Deus, e trocou a salvação, a vida eterna, que era o que ele tanto queria, por dinheiro. Ele retirou-se triste, mas que nessa noite nós venhamos receber a palavra de Deus com alegria no nosso coração, ainda que ela esteja confrontando o nosso pecado, as nossas falhas. Deus nos conhece, Ele conhece a cada um de nós, e Ele sabe aonde nós estamos falhando. E eu não preciso trazer aqui uma lista de pecados e dizer: olha, isso é pecado, aquilo, porque todos nós conhecemos a palavra. E nós que amamos a palavra, Deus nos ama, e Ele nos confronta através da palavra, porque Ele quer que haja mudança na nossa vida, uma verdadeira transformação,
porque ninguém vai para o céu de qualquer maneira. Ninguém vai para o céu desobedecendo a Deus todos os dias da sua vida. Mas vamos para o céu se vivermos em santificação, em obediência, renunciando tudo que nos afasta de Deus, tudo que rouba o nosso tempo. A palavra de Deus nos aconselha remir o tempo. Que nós venhamos tomar cuidado, porque aquele jovem idolatrava o dinheiro. O que tem sido idolatria na vida de muitas pessoas hoje, além do dinheiro? O que tem sido? A internet, o Google, o YouTube, as redes sociais, roubam o nosso tempo de orar, o nosso tempo de ler a palavra, o nosso tempo de nos relacionarmos com Deus. E pode sim se tornar uma idolatria na vida daqueles que usam e gastam todo o seu tempo diante de uma tela de celular ou do computador ou da Smart TV, e que verdadeiramente estão dormindo, e que estão mortos espiritualmente. Que Deus tenha misericórdia de nós e que venhamos viver, sim, uma vida de obediência, uma vida de renúncia, uma vida de total lealdade a Deus, total lealdade ao Senhor, de total obediência à palavra dEle, porque não basta nós dizermos que o amamos, se não obedecermos a sua palavra. Nós podemos enganar qualquer pessoa, o único que não há como enganar é Deus, ninguém engana Deus, Aquele jovem almejava a salvação, ele retirou-se triste. Mas que nós não venhamos ficar tristes nessa noite, mas venhamos nos alegrarmos, saber e ter a certeza que se o Senhor está nos repreendendo em alguma área da nossa vida, embora não tenha trago aqui uma lista do que é certo ou o que é errado, Deus nos dá a capacidade de nos autoexaminarmos. Se alguém lê a palavra de Deus, Deus vai falar, vai mostrar. Ele nos dá a capacidade de nós nos autoexaminarmos através da palavra. E temos sim consciência do nosso pecado, das nossas falhas. E precisamos, por amor a Deus, se você verdadeiramente quer seguir ao Senhor, você tem que ter uma atitude diferente desse jovem. Porque esse jovem, ele teve a oportunidade de seguir a Jesus, de estar ali junto com os apóstolos. Que maravilha, imagina! O Senhor deu a ele a liberdade, olha, faz isso, vai, vende tudo, dá aos pobres e vem e segue-me. O Senhor disse para ele, olha, você terá um tesouro no céu. Você terá um tesouro no céu. E ele não quis o tesouro do céu e trocou o tesouro do céu pelas riquezas materiais. Mas que venhamos obedecer
a palavra de Deus e venhamos ter a mesma atitude de Pedro. Eis que tudo nós deixamos e te seguimos. A salvação, ela é impossível aos homens, é impossível. Nós não podemos comprar a salvação por obras, por méritos. Mas isso não significa também que uma pessoa que teve um encontro com o Senhor não precisa ter boas obras. Não, precisamos sim praticar boas obras. Precisamos sim. Porque se somos servos do Senhor, nós devemos praticar as mesmas obras do Senhor. Porque em Cristo nós fomos criados para as boas obras. A salvação é impossível aos homens, mas não a Deus. A Deus, todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis. É através do sangue do Senhor que nós somos purificados de todo o nosso pecado, de toda a nossa iniquidade. Ele fez a expiação pelos nossos pecados. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas de todo o mundo, porque Jesus morreu para salvar a todos. A todos! Glória a Deus, aleluia, Senhor, glória, glória, glória a Deus, aleluia. Ele morreu para salvar a todos. E todos que compreenderem o Evangelho e verdadeiramente amarem o Senhor, e se entregar verdadeiramente, e se submeter-se à autoridade do Senhor, porque não basta a pessoa dizer que tem fé. Eu tenho fé. Deus sonda os nossos corações. Ele sonda os nossos corações. Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Por que eu faço essa pergunta? Porque pela palavra creio que está muito próximo a vinda do Senhor. E quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Fé está ligado a se submeter-se, a se entregar a Deus. Porque a pessoa diz que crê, mas não obedece, diz que tem fé, mas não obedece. O Senhor fala através da palavra. Fala através da sua palavra. E a pessoa não obedece. E mesmo assim diz que ama a Deus. Deus sabe de todas as coisas. Jeremias, ele diz, será que há esconderijo, haveria esconderijo, uma forma de se esconder de Deus? Não, não há. Não há. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor, a quem nós temos de tratar, e um dia sim nós vamos prestar conta por tudo que nós estamos fazendo. Deus não vai ter ninguém por inocente, não vai ter como ninguém dizer, eu não sabia. Eu não sabia. Aquele jovem, não tem como ele dizer para o Senhor, Senhor, eu não sabia que eu estava venerando dinheiro. Sabia, você teve um encontro comigo. E nós, todos nós tivemos um encontro com o Senhor. E esse Senhor, Ele é tão maravilhoso que Ele habita dentro de nós.
Ele é tão maravilhoso que Ele está conosco todos os dias. E sempre quando nós estamos ali, né, diante do pecado, o Espírito Santo, Ele brada nos nossos corações. Porque Ele é quem nos convence. Ele nos convence, Ele nos faz lembrar. Muitas das vezes nós erramos e nós temos consciência. Então temos que clamar pela misericórdia de Deus. Porque se isso verdadeiramente acontece conosco, aí a falta de temor a Deus. E nós estamos caminhando para o tempo do fim. Que Deus tenha misericórdia de nós e que venhamos ter a mesma atitude de Pedro. Senhor, eu me desprendo de tudo, por amor de Ti, eu abro mão de tudo, eu quero Te servir com todo o meu coração, com todo o meu coração. Ame a Deus e sirva-o fielmente todos os dias da sua vida. Combata o bom combate e no final da carreira tenha a fé guardada no seu coração, para então nós termos a mesma certeza de Paulo, que sabia que a coroa da justiça estava guardada e seria entregue a Ele pelo Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus! Glória a Deus! Venhamos guardar a palavra de Deus. Chamamos Jesus de Senhor. Senhor. Muitos chamam Jesus de Senhor e não vão entrar no reino dos céus. Por que que não vão? Jesus diz no Evangelho, onde está escrito, Ele diz que muitos chamam, né, porque nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Irmão, diz isso. Você não se lembra aonde está escrito, mas pelo menos você tem certeza que isso está escrito na palavra. Tenho certeza absoluta. Creio que no Evangelho de Mateus, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Irmão, eu não me lembro, mas está escrito, tá, tenha certeza, tá. Irmão, se está escrito, me fala a continuação, o que o texto prossegue, o que diz? Adiante. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Irmão, quem é então que vai entrar? Jesus diz, aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Aquele rico não fez, mas Pedro disse que faria, que abriria a mão de tudo. Eis que tudo deixamos, Senhor, e te seguimos. Que nós venhamos ter a mesma atitude de Pedro. A mesma atitude de Pedro nessa noite. Eu abro mão de tudo. E se você estiver decidido a abrir mão de tudo, mesmo sendo o conhecedor da palavra, se na sua caminhada você errar, que não seja por falta de temor a Deus, mas que seja, né, como dizem, que o pecado na vida do cristão é um acidente, mas que não venha a ser algo que você está ali praticando, e o Senhor te fala, e você não se desprende daquilo, mas continua, e continua.
Porque está sendo revelado por Deus através da palavra, que precisamos fazer a vontade de Deus. Muitos não vão entrar no reino dos céus porque não estão fazendo a vontade de Deus, não estão obedecendo a palavra. E Deus não terá por inocente naquele grande dia. Se na tua caminhada, se eu na minha caminhada, se você aí também na tua caminhada, mesmo estando disposto a servir a Deus fielmente, com total lealdade a Ele, se você cometer uma falha, uma ação fora da vontade de Deus, eu tenho a certeza que o Espírito Santo, Ele virá até você, até a mim, e me convencerá do meu pecado. E Ele nos convencerá do nosso pecado. Pedro, ele disse que estava disposto a deixar tudo, mas nós vemos que Pedro, era um discípulo do Senhor que verdadeiramente o amava. Um discípulo que disse que estaria com ele, aconteça o que acontecer, eu estou com o Senhor e eu não abro mão. Pedro, é mesmo? Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E o que Jesus disse, aconteceu. E Pedro disse que estava disposto, não é? Que amava a Deus. Nós também falamos que amamos o Senhor e verdadeiramente há no nosso coração o desejo de servir a Deus fielmente, fazer as coisas tudo certinho, vivermos em obediência. Mas enquanto nós estivermos do lado de cá do céu, nós somos sujeitos a falhas. Mas quando nós formos convencidos pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, que venhamos nos arrepender e venhamos nos voltar para Deus, tendo a certeza que Ele nos perdoará de todos os nossos pecados. Eu errei, mas o sangue de Jesus, Ele nos purifica, Ele vai nos purificar de todo o nosso pecado, se verdadeiramente nós estivermos arrependidos. Então, meus amados irmãos, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para mim estar compartilhando com os amados irmãos nessa noite. Se desprenda de tudo aquilo que tem se tornado uma barreira na tua vida e que tem atrapalhado a tua comunhão com Deus. Seja fiel a Deus. O Senhor disse para o jovem: falta-te uma coisa. O que falta em nós? Qual área da nossa vida? Jesus expôs ali para todo a fraqueza daquele homem. E a fraqueza daquele homem era o dinheiro. Era o dinheiro. E o Senhor sabe qual é a nossa fraqueza. Ele sabe qual é a nossa fraqueza. E se você também é um conhecedor da palavra, você também sabe. Porque Ele nos dá a capacidade de nós nos autoexaminarmos. Então, meu querido, se nós estamos abrindo a boca para dizer para Deus que nós o amamos, então que nós estejamos dispostos a romper com tudo aquilo que nós estamos fazendo, que está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Deus nos ama. O Senhor olhou para aquele jovem e o amou, mesmo sabendo que ele não iria seguir, porque Jesus fez o convite: segue-me. Jesus sabia
porque ele é Deus, ele é presciente. Ele sabia que aquele jovem não iria se tornar um discípulo, mas mesmo assim, ele o amou. Ele o amou. E algo também que me chama a atenção nesse versículo, que Jesus foi lá e tocou na ferida. Aquele jovem sentiu a dor, porque quando toca na ferida dói, não é verdade? Ele sentiu a dor. E aquele jovem se retirou. Ele saiu triste. Jesus foi atrás? Sim ou não? Jesus disse: volta aqui, eu tenho uma palavra, mais branda, mais tranquila, mais suave. Jesus não fez isso. Ele não fez isso. Então, meus amados, que nós venhamos continuar, como Paulo, pregando todo o conselho de Deus. Salvação é escolha, e é agora que nós devemos fazer a nossa escolha. É agora. Escolha, pois, agradar o Senhor todos os dias da tua vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E se quando você disser isso, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, você contrariar alguém da tua família que tem uma outra religião, saiba que nós pertencemos a uma grande família, a família espiritual, que vai morar no céu. Glória a Deus! Que o Senhor continue nos abençoando. Foi até aqui que o Senhor me deu. Que Deus continue nos abençoando, meus amados. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus amados. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar nesse momento a Deus. Vamos levantar nossa voz ao Senhor, pedir a Ele nesse momento misericórdia. Vamos, nesse momento, fazer uma reflexão de tudo aquilo que foi falado aqui, não por mim, mas pelo Espírito Santo, porque eu não tenho capacidade alguma. Eu pensei que talvez essa mensagem iria ser como a do Billy Graham, no seu primeiro discurso, porque dizem que ele não citou nenhuma palavra. Mas se Deus falou com você nessa noite, que nós estejamos prontos para obedecer ao Senhor. Pai Santo, Pai amado, Deus de amor, de misericórdia, nesse momento, Senhor, nós levantamos a nossa voz a Ti. Nós te damos graças, Senhor, pela Tua palavra. Ah, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós queremos, Senhor, nos desprendermos de tudo, Senhor, que atrapalha a nossa comunhão com o Senhor, com o nosso relacionamento contigo. Nós não queremos ter uma atitude como a desse jovem, Pai, que após encontrar-se com o Senhor, ele foi embora triste. Ó Deus, que nós venhamos fazer a aplicação da Tua palavra na nossa vida e que venhamos abrir mão de tudo, por amor do Senhor. Pai, nós te amamos, Senhor, com todo o nosso coração e pedimos ao Senhor, nos perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. O Senhor nos conhece melhor que nós mesmos. O Senhor conhece todas as áreas da nossa vida, a qual nós estamos errando. E nós queremos te pedir, nos fortaleça na força do Teu poder, nos dê força, Senhor.
Nos dê força, Pai, para negarmos a nossa carne, porque dentro de todos nós há uma luta travada. Mas, Senhor, tenha misericórdia. Quantas das vezes, Senhor, nós entristecemos o Teu Espírito Santo, e muitas das vezes consciente, muitas das vezes sabemos que é errado. Mas, Pai, nos perdoa, tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos fortaleça, Senhor. Guarda os nossos pés nos Teus caminhos, para que nós não venhamos jamais nos desviarmos. Jamais. Foi pago, Senhor, um alto preço. O Senhor pagou um alto preço pela redenção da nossa alma. O Senhor nos amou primeiro. Nós te amamos, Deus. Te amamos com todo o nosso coração. Nos ajuda. Toma a nossa vida, Senhor. Toma a nossa vida em Tuas mãos, Senhor. E obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor nos ensinou através do Teu Espírito Santo nessa noite, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, em nome do Pai. Aleluia, aleluia. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.